Um, dois, três, valendo. Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal. Eu sou o Tass. Eu sou o João Vitor. E eu sou o Cristiano Abreu. E hoje nós falaremos sobre Elvis, sobre essa cinebiografia que foi lançada há alguns dias, mas nós estaremos gravando hoje falando um pouco sobre quem é esse homem incrível e que história é contada no filme. Dando aí o João o primeiro parecer aí do que é essa cinebiografia, João. Bom, Elvis é uma cinebiografia do artista que leva o seu nome e que vai contando desde o seu descobrimento ali por parte do que viria a ser o seu agente, que é o Coronel Parker, até os seus últimos shows mais conhecidos. E aí o filme ele vai tratar basicamente de toda, ou pelo menos das partes principais da sua vida ao longo da sua trajetória enquanto cantor, enquanto artista e enquanto pessoa. There's a lot of people saying a lot of things, but in the end you gotta listen to yourself. Cara, que filme foi esse, mano? A gente tava gravando esse podcast logo depois, um pouco tempo depois de que a gente assistiu o filme, e, pelo amor de Deus, por favor, me diga, João, Táflis, você que é um cara que geralmente tem uma opinião forte, o que você achou desse filme, cara? Cara, ele é incrível. Ele é incrível em cada detalhe. As músicas são extraordinárias. Não é um filme musical. Eu acho que muita gente esperava um filme musical, até pela sequência de filmes que a gente vem assistindo. Ele é meio parecido com um documentário, porque ele é muito descritivo. Traz muita coisa que é realmente essencial para a história dele. E assim, eu acho que o filme ele consegue trabalhar todos os pontos essenciais de uma forma cronológica. Eu percebi que algumas coisas aconteceram ali um pouco fora da ordem, mas são detalhes muito pequenos. Tanto o Elvis quanto o personagem do Tom Hanks, de quem a gente vai falar daqui a pouco, eles estão incríveis, fora todo o elenco que tá maravilhoso. Eu gostei muito do filme, gostei muito. Tenho muita coisa a dizer, mas direi aí na sequência. E você, João, fala aí, o que você achou? Cara, eu conheci muito pouco sobre o Elvis, né, enquanto artista. E aí eu fui pro cinema esperando basicamente nada do filme, pronto a ser surpreendido. E é um filme bem imersivo. Só me lembro de ter contemplado ali o espetáculo promovido pelo diretor. E eu saí bem surpreso daquilo que eu assisti. E bastante curiosidade também para descobrir mais um pouco sobre quem foi o Elvis, a sua trajetória, o que o filme não conta. Tem muito sobre a história dele em alguns livros também. E é um filme que a gente tem que assistir mais como um filme mesmo, ao invés de como um documentário. Porque o filme ele não tem assim um comprometimento total com todos os fatos que tem acontecido ou com cada detalhe que seja correspondido com a realidade. E é mais mesmo para você apreciar do sentido cinema mesmo da coisa. De você se divertir e você contemplar ali o que foi essa vida espetaculosa do Elvis. Você, Cris, quais as suas primeiras impressões do filme? Meu Deus do céu. Bem, no meu caso, eu já tinha um pouquinho de história com o Elvis, porque eu cresci com os meus pais ouvindo músicas românticas internacionais. Meus pais gostavam muito desse tipo de música e eu sempre ouvia, né? Eles ouviam ali, eu acabava ouvindo também. E muito do repertório deles era Elvis Presley, né? Elvis Presley estava incluso ali no repertório dele. Tanto é que me influenciou um pouco o estilo de cabelo quando eu era criança, quando eu era bem pequeno, era parecido com o do Elvis. Eu queria usar o mesmo cabelo dele. E, cara, esse filme, pra mim, soou, cara, literalmente pra mim, sabe quando você tá naquele almoço de família, que termina o almoço de família e vem aquela sobremesa doce, açucarada, um pudim de baunilha? Essa foi a sensação que eu tive quando eu assisti esse filme. Foi literalmente isso, porque esse filme é literalmente, mano, muito gostoso. É como uma sobremesa adocicada pra quem realmente é fã do Elvis, pra quem gosta do Elvis. Ele tem essa sensação, essa vibe de que você está ali realmente um tributo ao grande rei do rock, como a gente costuma chamar, né? Sim. E, Táflis, fala pra gente aí o que você mais gostou desse filme, qual foram os pontos aí que você destaca, como que você falou, nossa, cara, eu preciso comentar desse filme com alguém, porque isso aqui é muito bom.
Cara, eu acho que toda a história da carreira dele e a história do Tom Parker é uma história... Assim, tem muita gente que saiu odiando o Tom Hanks depois desse papel. Cara, como esse ator é maravilhoso, como o Tom Hanks ele consegue entregar. Porque para que você consiga odiar o personagem feito pelo Tom Hanks, a gente vê uma sequência de filmes do Tom Hanks em que a gente ama todos os personagens dele. Nesse filme não, nesse filme ele é um vilão. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Tom Hanks como vilão em algum filme. E eu amei. O personagem também é um personagem que tem muitas camadas. A gente vê ele como sendo colocado como um antagonista no filme, durante o filme. Só que ao mesmo tempo ele também faz parte daquilo, né? Ele tem um lado que é meio carismático, que é chamativo, que é místico, né? Tem essa coisa do ilusionista. Ele é um gênio do merchandise. Ele é um cara que teve uma certa importância, apesar do que ele era, apesar dos pesares, né? Tem mais coisa pra falar sobre ele, mas o que mais me intrigou no filme foi o personagem do Tom Hanks, do Parker. E o Austin Butler também, ele tá maravilhoso. Eu acho que as atuações com certeza foram o que me impressionaram nesse longa. Pra mim foi exatamente... Começa a partir das atuações, né? Eu acho que o Austin Butler, ele se entrega pro papel de uma maneira que muitos atores raramente conseguem fazer, né? Já que ele estudou por basicamente 2 anos ali o Elvis. E ali, a atuação do Tom Hanks, embora seja bastante caricata, ela convence em muitos momentos que ele é uma pessoa... que o personagem dele pode vir a ser uma pessoa de caráter duvidoso e meio até detestável. Eu gosto também da escolha que o diretor tem de fazer do filme um espetáculo, já que essa também é uma assinatura do diretor, do Baz Luhrmann. Dá pra ver que há um carinho ali por parte do elenco e por parte também da direção com o personagem do Elvis, com a história do Elvis, com a família do Elvis. Acredito também que tenha ali participado como pessoas que estão ali acompanhando a obra que está sendo produzida. Eu gosto também da escolha do diretor de ter colocado o filme, a grande parte dele sendo narrada pelo coronel, o que mostra em alguns momentos muitas contradições daquilo que ele conta da história e aquilo que você tá vendo ali acontecer. E é uma dinâmica até engraçada de você ver como ele é dissimulado e como ele faz assim, a ilusão que ele promete fazer pro próprio Elvis se tornar convincente até mesmo no filme. E também, como o diretor escolhe montar o filme, é muito interessante porque você vê ali as passagens de tempo acontecendo ao mesmo tempo em que a atuação do Austin, ela entrega essa mudança que o personagem também pede, porque o Elvis, ele tem também várias fases, e você tem a fase dele mais nova, você tem a fase dele onde ele vira ator, e aí quando ele volta a ser cantor, e aí você vê também na atuação esse amadurecimento dele, na voz também, você vê essa maneira mais madura de ele cantar, de ele performar também. A montagem do filme com a atuação, ela faz essa passagem de tempo ser assim, muito natural, bem fluida, pelo menos eu não senti ali essas 2 horas, mais de 2 horas e meia de filme passando. E eu também, um ponto que eu gosto também bastante é que o filme, ele não traz o Elvis assim como um herói, porque você vê que muita das coisas que ele faz tem sim consequências para ele, e não necessariamente outras pessoas que ajudaram ele a chegar ali onde ele tá, ou foram responsáveis pela influência musical que ele tem, tomaram algum crédito por isso. As próprias atitudes que ele tem, que como ele era uma pessoa mais rebelde, que ele era uma pessoa mais ousada, mais que gostava ali de ir contra, às vezes, o que era imposto, isso acaba voltando para ele como uma repressão, como uma punição, mesmo que tenha sido, de certa forma, mais branda, justamente porque seria bastante diferente caso ele não fosse branco, por exemplo. Mas e aí, Cristiano? O que você achou do filme? Cara, eu literalmente fui assistir esse filme esperando um High School Musical. Literalmente, Sim, essa era a minha expectativa pro filme. Vocês chegaram dizendo, não tinha expectativa, não tinha... Eu esperava ver um High School Musical e sair de lá com realmente, como vocês falaram, um espetáculo, tá ligado? Eu acho que o Baz Luhrmann deu um show naquilo ali, foi realmente um show. E, cara, a forma como a música se encaixa dentro do filme é natural. É tipo, cara, o Elvis sobe no palco e ele vai cantar. Sacou? Ele tá fazendo a apresentação dele e a música rola desse jeito. Não tem aquela parada que a gente tem em High School Music de que eles estão ali conversando, tendo uma conversa e no meio da conversa todo mundo começa a dançar e cantar. Não tem essa parada, entendeu? E isso pra mim já me chamou a atenção.
Cara, eu acho que você tocou num ponto o ritmo do filme realmente é perfeito, a forma como ele constrói o filme como uma montanha russa realmente para que você não sinta o tempo passar. Eu acho que o Baz Luhrmann fez essa composição do filme de forma perfeita. Em relação à atuação, vocês falaram tanto do Tom Hanks quanto do Austin Butler. Cara, pra mim, eu já nomearia os dois ao Oscar. Se fosse eu o responsável por fazer a nomeação pro Oscar, eles já estariam nomeados na categoria de atuação, com certeza. Porque a atuação do Austin Butler, como a gente viu a própria Priscilla Presley falando, né? É muito interessante porque o Baz Luhrmann fez isso, ele chamou a família do Elvis Presley, né? Os descendentes do Elvis Presley e mostrou pra eles o filme, inclusive pra Priscilla Presley, que foi a ex-mulher, né, do Elvis Presley, a única mulher com quem ele realmente foi casado. A própria Priscilla Presley fala que pra ela a melhor atuação de Elvis Presley, o cara que melhor interpretou o Elvis até hoje foi o nosso querido Austin Butler. Cara, e realmente você consegue ver o Elvis ali nele. Você não percebe que é um cara atuando. Você tem a impressão de que realmente é ele. E ele consegue traduzir, mesmo naqueles momentos onde ele já está o Elvis mais velho, né? O Elvis ali de Vegas, que ele já está um pouco mais gordinho, o rosto mais redondo, a voz já ficou mais grave, mais diferente também. Ele ainda assim consegue passar uma fidelidade ao personagem, mesmo depois de todo esse tempo que passa. Não vamos chegar no final do filme, eu quero falar sobre isso, mas não vamos chegar lá ainda. Mas assim, eu queria falar um pouco do começo também, de como o filme começa. Ele realmente traz essa energia de que, de certa forma, é como se ele estivesse sendo possuído ali no palco e ele passa a sensação de que, nossa, é algo que transcende um pouco da realidade, né? É muito louco, muito louco. Uma das coisas que eu gostei muito também em relação ao filme é a questão de realmente ele não ser um musical. Ele não é um musical, ele é um filme cinebiográfico com música que são as músicas do Elvis, né? Não tem como a gente contar a história do Elvis sem falar das músicas, mas eu acho que a trilha sonora do filme, ele, apesar de manter músicas antigas e músicas que são do Elvis, ele traz também algumas músicas modernas. Eu não sei se vocês perceberam isso durante o recorrer do filme, mas ele traz isso também de algumas músicas que são mais contemporâneas. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente tem esse clima daquela época, daquele momento, a gente também consegue se identificar, a gente consegue se sentir inserido naquele ambiente, né? Que é muito louco. Uma coisa que eu notei, que eu acho que nem tantas pessoas notaram assim, né? Aparece bem no começo do filme e depois aparece depois dos créditos a música que o Baz Luhrmann pediu pra ser feita juntamente com o Eminem. Cara, eu achei isso sensacional. A música do Eminem quer dizer, a música temática de Elvis Presley que o Eminem fez, cara, pra mim ficou sensacional. O nome da música é The King and I, e pra quem não prestou tanta atenção, cara, dá uma olhada nessa música. Essa música ficou sensacional. Pra ver a letra dessa música, olha a tradução dela, cara, simplesmente incrível. E eu acho que de todos os personagens, eu inclusive vi até uma entrevista do Baz Luhrmann falando sobre isso, de todos os cantores que nós temos vivos hoje, o cara que mais tem a história parecida com a do Elvis é o Eminem, né? Os dois têm uma história extremamente parecida, cara. Os dois têm essa parada de serem brancos cantando um ritmo de negros. Os dois, eles têm essa parada de terem uma infância pobre, de participarem, estarem inseridos em uma cultura diferente, né, da maioria da população, e ainda assim conseguiram alcançar um sucesso além do esperado dentro da música, do universo da música, e conseguiram popularizar gêneros e estilos que antes eram tidos como estilos marginais, né? E, cara, eu achei incrível, essa música pra mim ficou muito legal, e a semelhança da história dos dois também, cara, simplesmente incrível. Sim, ela toca, se eu não me engano, na passagem que ele tá indo encontrar o B.B. King. Você lembra? Em que ele tá saindo de casa, ele tá revoltado, acabou de brigar com a mãe, e ele tem que encontrar o B.B. King, e você tem esse ritmo de rap tocando por baixo desse filme, que é um filme de época, né? Que, inclusive, o próprio diretor, Baz Luhrmann, ele fez isso de propósito, né? Ele fala, eu vi uma entrevista dele falando que ele queria trazer, de alguma forma, uma releitura das músicas daquela época, tipo, com artistas de hoje, né? Artistas dos nossos tempos atuais, mas cantando músicas que encaixariam com a história e que seriam, naquela época, se a gente fosse atualizar a música para os dias de hoje, elas se encaixariam. E foi isso que ele fez. Ele faz isso com o Eminem. Quase todas as músicas que são tocadas ali dentro do filme, elas foram refeitas. Então tem algumas músicas, pouquíssimas delas, que são realmente utilizadas os trechos do
do Elvis Presley, mas a maioria delas foram refeitas, e muitas delas o próprio ator, o próprio Austin Butler canta elas, entendeu? E eu achei que isso ficou sensacional. Aquela música ali da Big Mom Thorne, é Thorne, né, o nome dela, se eu não me engano. Essa música, ela foi refeita com uma cantora atual de gospel hoje e ficou sensacional, cara. Ficou muito bom, soou realmente como a Mama Thorne, sabe? Você sente que é aquela música daquela época, mas foi uma música refeita para os dias de hoje. Eles mudaram um pouquinho o ritmo, mudaram um pouquinho a cadência da música para se atualizar, né? Para ficar uma música atual e você tem a mesma sensação que as pessoas tinham naquela época. Inclusive naquela cena em que o Elvis, o primeiro show do Elvis, né, no filme, ele coloca ali no meio da música um rock pesado de uma forma que te dá uma sensação de eletricidade, para que você tenha realmente esse impacto grande. E aí eu vi depois o comentário do Baz Luhrmann falando que a intenção de colocar esse rock nessa cena é para que você sentisse a mesma coisa que as pessoas sentiram naquela época, porque a música do Elvis, ela era uma música que dava aquele impacto muito grande para as pessoas da época, porque ninguém estava acostumado com aquilo. Era uma música que eletrizava realmente, e aí ele quis traduzir isso para os dias de hoje, usando esse rock pesado que ele usa nessa cena. Que inclusive essa cena é uma das cenas muito chocantes realmente do filme, um pouco exagerada, claro, Elvis porque the Pelvis. Exatamente, a reação ali do público é incrível, todo mundo as garotas vão ao delírio, mas eu acho que realmente passou muita emoção, porque o filme é sobre isso, né? O filme, ele te passa uma emoção incrível contando a história do astro. Ele pega todas as emoções, assim, todo espetáculo. Ele tem que dar uma exagerada, assim, ao máximo, para que também te choque hoje da maneira como chocou naquela época. Mas falando também do Austin Butler, muito dessa grande atuação que ele teve, que também foi elogiada pela Priscila, é porque ele não tá só imitando o Elvis. Ele tá atuando, ele tá vivendo como ele. E todo esse tempo que ele se preparou pra interpretar o Elvis, até a voz dele, se você for pesquisar, ela muda de quando ele antes dele começar a fazer o Elvis, e a voz dele hoje, meio que ela não sai mais da voz que ele tá fazendo. E continua falando como Elvis, de certa forma. E isso é muito impressionante. Realmente ele é um ator que pegou esse papel e entrou no personagem, fez algo totalmente fora da curva, justamente para pegar esse jeito que ele poderia ter fora das câmeras. No momento em que ele estava agindo como uma pessoa se relacionando com outras. Assim, no momento ele não era ali o rei dos palcos. Mas eu quero saber se tem algum ponto em que vocês não gostaram. Se teve algum ponto que você fala, não, isso aqui eu não gostei muito, isso aqui não funcionou pra mim no filme. Seja na parte técnica ou na história, teve algum ponto que você achou que não ficou legal, Christian? Sinceramente, eu acho que o filme dá algumas exageradas e, claro, o filme, ele traz essa parada do diretor de ser um show, né? Ele quer ser um espetáculo, realmente. Ele quer te trazer emoção, ele quer que você fique emocionado, ele quer que você chore e você se alegre junto com o filme, com a história do cantor. Só que nessa tentativa de trazer essa emoção, em alguns momentos, ele foge um pouquinho do que a gente sabe que era a história do Elvis, né? Ele não é um filme, ele tem essa pegada, assim, quase de ser um documentário, mas ele não é extremamente fiel à história do Elvis, porque ele precisa fazer com que a história seja um espetáculo, que ela seja um show. Então, às vezes, ele foge um pouquinho do que a gente tem como fatos, né? Ele sai um pouquinho dos fatos e começa a fantasiar, começa a falar de coisas, ou omite algumas coisas que trariam uma complexidade maior para a história, para que ele continue naquele flow, naquele ritmo do filme. Que o ritmo, não me entenda mal, o ritmo é perfeito, eu gostei muito do ritmo do filme, mas, por exemplo, ele só fala da Priscilla Presley, ele não fala das outras mulheres com que Elvis se relacionou, ele não fala de vários momentos da carreira do cantor, que seriam momentos que trariam uma complexidade maior pro filme. Mas eu acho que essa parte seria uma parte negativa do filme, mas ainda assim, mesmo ele não sendo exatamente fiel à realidade do que aconteceu com Elvis, eu acho que o filme passa muito bem a história. Eu ainda assim não vejo isso como um problema muito grande. É um pequeno problema só de um filme que eu achei, cara, incrível. Eu gostei muito desse filme. Se ele precisar tirar uma coisinha ou outra ali da história pra que o ritmo fique bom, eu acho que é justo. Essa troca é justa. E você, Tapas, tem alguma coisa que você não gostou do filme? Cara, é muito difícil falar do que eu não gostei em Elvis, porque... assim, eu acho que, como eu falei no começo, eu acho que é um filme que é quase documental,
porque ele traz muitos pontos que são pontos essenciais. Então, assim, o que é fundamental ele traz e tem coisas que ele adapta. Elas são adaptadas justamente para que você consiga dar sentido ao recurso narrativo, à corrente da história. Para que a história ela chega no final e você se sinta carregado pro ápice, pra virada, que é naquele momento em que ele descobre o que tá acontecendo, ele descobre o que o Tom Parker tá fazendo, que é diferente na história real, né? Eu acho que algumas coisas podem ser um pouco quanto problemáticas por conta disso, porque até o final da vida do Elvis, ele não descobriu nada em relação à identidade do Tom. Eles tiveram desavenças, mas foi muito mais por conta da questão do trabalho e da administração dele do que por conta da falta de ética dele. Na verdade, o momento em que o Elvis começa a sentir isso é em relação à questão do contrato dele, né, que realmente era um contrato bem favorável pro Tom. Eu tava vendo isso, tava pesquisando um pouco sobre isso, e ele recebia 55% do valor de tudo que eles recebiam. O Elvis acho que recebia 22%, o restante era tudo para outros tipos de gastos, para gastos de produção e, enfim, equipe. E eu acho que o filme, ele traz isso de uma forma muito boa, o que precisa trazer, e eu acho que as coisas que ele adapta podem ser um pouco problemáticas para a pessoa que tá indo para assistir o filme, é um grande fã, mas para quem não é fã, tão fã, para quem tá conhecendo o Elvis, eu acho que o filme traz o essencial. Então, minhas críticas em relação a Elvis são muito mínimas. Eu acho que a questão de ser um espetáculo é o que chama a gente pro filme. O filme realmente ele tem todo esse ar brilhante, todo esse ar mágico, e isso eu acho que é o maior ponto do filme. E eu acho que só por isso, ou até mesmo esses pequenos pontos onde a gente percebe que, nossa, a adaptação não foi tão fiel, é uma coisa assim que meio que fica pequena perto do grande espetáculo que o filme é. De como ele se propõe a entregar a história do Elvis da forma que o Baz Luhrmann vê, que é um fã também, né? E de como ele consegue transformar isso tudo numa coisa mágica. É quase um filme da Disney. Com certeza. Inclusive, essa cena que você citou é muito interessante porque você consegue ver como que o Baz Luhrmann muda, né, as coisas. Ele é tipo assim, é uma forma sutil, porque ele tem uma cena que é um dos pontos muito chocantes do filme, que é onde o Elvis, ele tá ali no palco, no show, que é o lugar onde, cara, o lugar onde o Elvis brilha é no palco. E ele, do palco, ele fica chateado, fica zangado, e ele demite o Coronel Tom, literalmente de cima do palco, no final do show, entendeu? O show acaba com ele demitindo o Coronel Tom. E essa foi uma coisa que aconteceu na vida real, mas não da forma que foi retratada. Eles realmente tiveram... eles realmente tiveram uma discussão, mas não foi daquele jeito. O Elvis não demite o coronel na frente de todo mundo, ele não demite ele em cima do palco. Eles tiveram uma conversa e uma discussão nos bastidores, e nem foi por aquele motivo. O Elvis não sabia da falsidade ideológica do coronel, até a morte dele ele realmente não ficou sabendo. Então, assim, o diretor, o Baz Luhrmann, pegou uma briga que realmente existiu, ele só mudou o motivo e o local onde ela aconteceu. É um recurso pro drama, né? Mas realmente pra dar esse tom mais de espetáculo pro filme, pra te passar uma emoção maior. Porque realmente essa briga, da forma como aconteceu, ela não é tão emocionante assim. Mas ver o Elvis demitindo o empresário dele de cima do palco é uma outra história, sabe? Você sente muito mais a eletricidade do momento. In that moment, Elvis the man was sacrificed, and Elvis the God was born. I'm gonna show you what the real Elvis is like tonight! You're looking for trouble? Eu tinha uma pergunta pra vocês, porque enquanto você está falando da questão da identidade dele e sobre a relação dele com o Elvis, que eu queria entender de vocês, o que vocês acham dessa relação? Que tipo de relação era essa? Que eles eram? O que você acha que o Elvis era pro Parker, segundo o filme? O que o Parker era pro Elvis? Porque é uma relação que é quase, pra mim, é quase um casamento mesmo, né? Eu vi a Priscila falando sobre isso, né? A Priscila Presley, que ela fala que existiam dois Tom Parkers. Existia o Tom Parker, que era o promotor do Elvis, que era um empresário realmente, cara, totalmente dedicado ao que ele fazia. Ele só se importava em realmente promover o Elvis, e ele era frio, calculista nisso que ele fazia, tipo, ele fazia com
com proeficiência total. Ele estava ali pra, tipo, conseguir um show, pra conseguir o maior pagamento possível para aquele show e fazer as coisas do jeito certo. E existia um outro Tom Parker, que era o Tom Parker pessoa. Quando ele chegava em casa com a família dele e tal, era uma outra pessoa. E, inclusive, a família do Elvis Presley, né, os descendentes, os que ainda estão vivos daquela época, dizem que gostavam muito do Coronel Parker, porque ele como pessoa, né, nos churrascos de domingo, quando eles encontravam com ele era uma pessoa legal, ele era uma pessoa simpática, ele era uma pessoa que realmente, tipo, se importava com as outras pessoas, porém, quando ele colocava ali o chapéu de promotor do Elvis, né, de empresário do Elvis, ele realmente se transformava e ficava totalmente focado naquilo que ele precisava fazer. Essa, pelo menos, é a descrição que a Priscilla Presley tem sobre ele, né, que é muito interessante, porque a gente tem no filme uma versão dele mais realmente como promotor, como um cara mais sem coração, que só queria levar o Elvis, levar a música dele e tirar o maior dinheiro possível, o maior lucro possível daquilo, né? Era o Coronel Tom Parker, né? Que coronel, cara. Era um título honorário, né, que ele recebeu. E ele manteve pro resto da vida. Ele simplesmente se apropriou do título de coronel. E eu acho engraçado, né, cara? Ele é um personagem, uma pessoa que tem diversas facetas, né? Como qualquer tipo de pessoa, a gente tem várias faces, vários momentos em que a gente age de forma até incoerente em relação ao que a gente acha que a gente é, ou que as pessoas veem no dia a dia, né? Mas, realmente, o Parker, ele era uma pessoa complicada, era uma pessoa muito querida e, ao mesmo tempo, era uma pessoa cheia de problemas, um homem que saiu da sua terra e foi morar no país de forma ilegal. E aí ele teve um pouco da história dele. Ele tem um pouco de história também, né, servindo os Estados Unidos, só que ele acabou desertando. Durante as investigações que foram feitas posteriormente ao falecimento do Elvis, ele acabou sendo até investigado por assassinato. E ele ficou como suspeito desse crime. E é uma coisa curiosa, né? Porque é uma pessoa que a gente sabe muito pouco. Por mais que a gente pesquise, por mais que a gente procure, muito pouco se sabe ainda sobre ele. Porque ele era realmente um mistério. Esse cara era um mistério. E o Elvis não sabia disso. E ficou sem saber até o final da vida, né? Mas tem uma coisa também que é interessante, que aparece no filme, mas eu não sei o quão é real, mas no filme ele meio que, ali um pouco mais pro final, ele tá mais sozinho, ele perde ali a família, pelo menos a esposa, né? E aí ele já tinha perdido a mãe, e o pai dele, ele se omite um pouco daquilo que está acontecendo ali, pelo menos na cena onde eles tentam reanimar ele, porque ele precisa estar no palco naquela noite e tal. O pai dele, tipo, não se importa com o que vão fazer para que ele esteja no palco aquela noite. E aí você vê que ele tá um pouco mais sozinho ali, mas ainda assim, mesmo com todo aquele sentimento, ele sempre se importou ali com as pessoas que iriam assistir e queriam apreciar o show dele, e ele sempre cantava de uma maneira estrondosa, não importando qual fase da vida dele ele estava. E aí você tem ali um dos últimos shows deles, né, aquele de 77, e todas as músicas que ele canta ali, ele canta com a alma, ele canta com força, com gosto, entregando tudo e mais um pouco. Achei isso bastante impressionante, tanto no filme quanto nos vídeos da vida real, que é bem intercalado até no filme, né? Algumas cenas reais, algumas cenas foram gravadas ali no estúdio por um ator. Quando a gente foi assistir, você notou a transição assim de cara, ou você teve um tempo, um delay assim pra notar a transição de cena entre assim? Notei porque a câmera, ela muda um pouco. Tipo, uma coisa é uma câmera moderna emulando uma câmera antiga, outra coisa é uma câmera antiga mesmo. Dá pra perceber um pouco ali a diferença. Acho que na própria fisionomia mesmo, assim, do Elvis. O Elvis já bem mais velho do Austin Butler já parece bastante artificial comparado ali ao Elvis da vida real. Então eu acho perceptível, sim, essa transição ali do final. Mas ainda assim, foi só na parte visual, porque a parte auditiva provavelmente foi... Não sei se é o Austin que canta aquele final, ou se é a voz do Elvis ali por cima da voz dele.
Eu acho que o filme realmente retratou muito bem essa parte final, esse final da vida do Austin. Porque o filme coloca como se o divórcio que ele tem, né? No final, quase no final ali da vida dele, o divórcio que ele tem com a Priscila meio que impacta muito, né, na vida dele. O fato dele estar preso, né, ali os contratos que o Coronel Tom Parker faz pra ele, de ele ter que ficar ali no International Hotel ali em Vegas, por mais que ele gostasse do local, o fato dele estar preso ali, né, por vários anos fazendo o show, começa a impactar bastante na saúde dele, não só na saúde dele, mas no psicológico dele também, né, nas emoções dele. E eu acho que o filme retratou muito bem isso, e é uma coisa que realmente aconteceu na vida real. A gente vê que realmente a gente consegue ver nas biografias que nós temos de Elvis, que, cara, ele nunca conseguiu completamente se recuperar do divórcio dele com a Priscilla Presley. Foi uma coisa que ele levou realmente até o final da vida dele. Priscilla Presley aparentemente foi o grande amor da vida do Elvis. E nós temos aí ela até hoje cuidando aí dos negócios dela, mesmo depois do falecimento dele, ela continua cuidando aí da imagem dele, da imagem do Elvis Presley e dos negócios dela. Pra quem não sabe, ela administra isso. Ele tem a Graceland, né, que a gente vê ali no filme, realmente a casa, é uma mansão, é quase uma fazenda, uma mansão que ele comprou pra mãe dele, pra família dele morar, né? E mais tarde, depois que a mãe dele morre, vira realmente a casa principal dele. É a casa onde ele mora, onde ele escolheu as coisas, onde todas as coisas ali tem a cara dele, né? Tem o jeito dele. Depois da morte dele, um pouco depois da morte dele, a Priscilla Presley assume, hoje em dia, essa casa, ela administra a casa e essa casa virou um museu. Então hoje os fãs conseguem visitar esse museu. Eu acho isso muito interessante para quem realmente é fã, para quem gosta disso, dar uma olhada lá, visitar Graceland, que é o local onde as pessoas falam, né? A própria Priscilla Presley fala que o espírito do Elvis está ali, porque ali tem a cara dele, tem o jeito dele, e ela sente que realmente, cara, de alguma forma o espírito do Elvis está naquele lugar. Eu achei isso realmente mágico. Chamem os Bonitinho. caça-fantasmas. Caramba, PPPO. Cara, eu gosto do Elvis, mas não a esse nível, de intimidade. Mas é isso, gente. Eu queria saber de vocês, qual é a melhor interpretação de música? Qual a música preferida de vocês ali no filme, pelo Austin? Eu tenho a minha preferida aqui, mas quero ver de vocês. A música que mais marcou, combinando com a cena, foi com certeza, acho que Trouble, porque inclusive eu acho que essa cena, ela não é totalmente verídica, tá? Acho que parte dela é verídica, parte dela não é. Mas o momento em que ele escolhe essa música e ele, justamente para ser uma música mais de protesto contra o que estão tentando fazer com ele, com o jeito dele de cantar e de ser, de dançar e de performar, eu acho que fica muito legal no filme. Porque você tem ali o cenário ali, as pessoas ouvindo, e aí você tem os olhares preocupados das pessoas do exército, até mesmo do próprio Tom Parker, ao mesmo tempo que do outro lado tá tendo um discurso segregacionista contra aquela cultura que ele está ali promovendo, e aí ele mesmo assim bate no peito ali e enfrenta, também influenciado pelo que ele tinha ouvido, de que provavelmente nada ia acontecer com ele, né? E aí ele vai e manda o Trouble, e aí ele é arrastado do palco e tiram ele do palco e levam ele embora. E aí mais tarde ele tem que entrar pro exército. Eu acho que essa cena ela ficou bem icônica no filme. Claro, tem várias outras músicas no filme que são impactantes, que são marcantes também. Só que eu acho que no cinema, assistindo o filme, a sensação que eu me lembro dessa música ela foi muito marcante. Justamente por causa toda essa composição e dessa ousadia dele, que justamente representava essa fase dele, né? De ser mais rebelde, ousado e ir contra ali o que estava sendo imposto para ele. Cara, realmente, João, essa cena, ela é verdade, de certa forma, porque a situação aconteceu, só que também da mesma forma, não da forma como tá ali, né? Existia toda essa pressão, existiam, tipo, políticos fazendo pressão em cima do Elvis Presley por causa dos movimentos de dança dele, que eram considerados muito contra os bons costumes e a moral, sabe? E aí, cara, ele era muito pélvico, né, realmente. E aí,
ele tinha toda essa pressão, existia inclusive uma ameaça de que ele seria preso. Só que o que aconteceu, né, realmente, né, nesse show, foi que ele não foi preso, nada, não aconteceu nenhuma prisão nesse show, era só um blefe mesmo, essa ameaça de que ele seria preso, e ele não, na verdade, decepcionantemente, nesse show ele não toca Trouble, não tava no repertório desse show, na vida real ele acabou não tocando essa música, só que eu acho que, cara, aí que tá a liberdade criativa do Baz Luhrmann, eu acho que foi muito boa em relação a isso, porque essa música combinou perfeitamente com a situação ficava muito boa, você tocar Trouble ali naquela situação realmente foi muito bom, inclusive aquela icônica cena, né, dele mexendo o mindinho ali em cima do palco, eu achei isso sensacional, ficou muito boa, mas pra mim, a música que mais me impactou foi a If I Can Dream, que é aquele toca no especial de 68. E, cara, essa música eu achei sensacional, porque ela tem uma história por trás dela. Todo mundo que é fã do Elvis aí, essa música realmente, cara, ela acontece ali no especial que ele fez na televisão de 68. E ele tinha passado, antes desse especial de 68, ele passou 5 anos aí fazendo filmes, apenas fazendo filmes. O Coronel Tom Parker fazia uns contratos meio loucos aí pra ele, e aparentemente ele assinou um contrato onde ele precisava ficar fazendo esses filmes, e ele ficou preso a isso, sabe? Ele ficou fazendo vários filmes por um tempo, e ele meio que, fazendo esses filmes, ele se afasta, né, dos shows musicais. E ele volta, o retorno dele pra música, pros shows musicais, é com esse especial de 68, cara. E eu achei isso sensacional, porque o que acontece? 68 também foi um ano que ficou pra história, e foi também o ano dos assassinatos do Kennedy e do assassinato de Martin Luther King, que por coincidência foi assassinado exatamente na cidade natal de Elvis, em Memphis. E pra isso, cara, pra a gente ver na biografia, né, nas biografias escritas do Elvis... Marcou muito ele, né? Sim, que isso teve um impacto muito maior do que aparentemente tinha. E teve um impacto muito grande pro Elvis, e que ele tomou isso como pessoal. Justamente o assassinato de Martin Luther King, por ter acontecido na cidade natal dele, isso atingiu ele de uma forma muito pessoal. E ele faz essa música, If I Can Dream, como é uma famosa, o pessoal falou, como música de protesto, né? Isso sai nas mídias, nos jornais, como notícia, que ele canta uma música de protesto em um momento onde a segregação dos Estados Unidos estava muito forte. Um cantor do naipe do Elvis cantar uma música de protesto em relação à segregação é uma coisa muito forte e muito impactante, né? Ele realmente meio que tomou um lado nessa discussão que existia nos Estados Unidos, principalmente por parte da política, e ele faz essa música, If I Can Dream, inspirado, né, fazendo uma correlação clara entre o discurso do Martin Luther King, que tinha falecido, que o discurso dele se chamava I Have a Dream, e ele faz a música If I Can Dream, realmente fazendo essa correlação com o discurso do Martin Luther King, e tomando um lado nessa discussão política que estava tendo sobre a segregação nos Estados Unidos. Eu achei isso simplesmente incrível, ficou muito boa. A interpretação do Austin Butler nesse show ficou sensacional, e a gente tem até, se você quiser, tiver curioso, coloca no YouTube ali a comparação entre o Austin Butler tocando nesse show e a cena real, porque realmente tá muito parecido. Quase idêntico. Praticamente idêntico, cara. Ficou muito, muito, muito legal. Uma curiosidade que eu acho muito interessante sobre essa música é que ela ganhou o Gold Record, né? Que é tipo uma das maiores honrarias que você pode ter, que você podia ter para uma música naquela época, e ela ficou ali no topo das paradas ali dos Estados Unidos por várias semanas seguidas. Foi uma música que fez realmente muito sucesso naquela época, e mesmo assim, mesmo ela tendo ganhado prêmios e ter sido ouvida por muitas pessoas, foi um dos discos de vinis mais vendidos ali na época. Ainda assim, o Elvis meio que guardou essa música, ele pegou essa música realmente como um memorial, ele guarda essa música como um tributo, como uma música mesmo sagrada, de forma que ele nunca mais tocou. Depois do especial de 68, ele nunca mais tocou essa música em nenhum outro show que ele fez. Essa música ficou realmente marcada só para esse momento da história. Mesmo a música tendo sido um gold record, mesmo tendo sido super vendida e super aclamada pelo público, ainda assim ele não toca essa música novamente, ele deixa essa música guardada. Eu acho que pra mim essa foi a música mais impactante do filme inteiro, não só do filme, né, eu gosto muito dessa música também na vida real, mas eu acho que pra mim foi a minha música preferida do filme. É como é dito no filme, né? Quando as coisas são perigosas demais pra dizer, cante.
Cara, eu acho isso sensacional. O Elvis, ele tinha, né, essa visão, essa parada de realmente se intrometer na política de alguma forma. Ele gostava de dar a opinião dele sobre política. Ele se importava com os Estados Unidos, se importava com o futuro dos Estados Unidos. E, inclusive, a gente vê isso aí também é uma história marcante, que é o momento onde o Elvis, na vida real, ele chega e ele chama Richard Nixon, que é o presidente dos Estados Unidos no momento, para conversar. E, surpreendentemente, o Nixon atende o pedido dele, onde eles conversam, debatem sobre política, literalmente sobre política, um cantor debatendo com o presidente dos Estados Unidos. E o que acontece? Eu senti falta disso no filme. Isso não estava no filme. E eu vi que, na verdade, eles gravaram isso para o filme. E eu achei isso muito interessante. Eles gravaram, acho que 4 horas de filme. Exatamente, e tem muita coisa do filme cara, que ficou pra fora, né? Eu achei isso sensacional. O Baz Luhrmann, ele fala que, na verdade, eles gravaram isso para o filme, que ele não pôde soltar. Ele literalmente chegaram para ele e disseram, olha, você tem que diminuir isso para 2h30. Acabou, você não pode fazer mais do que isso. E ele diminuiu o filme para 2h30, para esse filme que nós assistimos. E eles têm esse corte, né, de 4 horas, que, inclusive, eu acharia muito interessante se eles liberassem esse corte mais à frente. Eu acho que o filme teve uma proporção, um sucesso muito grande. Se eles liberarem esse corte, eu vou querer assistir. Eu acho que muita gente vai querer assistir também. Mas eu acho que existem minuciosos detalhes que trazem um pouco dessas questões das paixões do Elvis durante o filme. E a gente você fala do Nixon, eu lembrei da passagem que eu tava lendo sobre ele, em que ele levou uma arma de presente pro cara, tipo, o que é uma loucura. E é uma das grandes histórias do Elvis, que é contada até hoje, né? Como ele era apaixonado por armas e como ele era apaixonado também pela cultura do Velho Oeste, ele colecionava distintivos. E durante o filme, a gente tem pequenas cenas em que você vê os distintivos, você vê as armas. E assim, é claro que não é dito, mas é mostrado ali, pra quem sabe da história já se liga. E você falou do King, ele teve muita relação com a cultura negra também. Apesar, tipo, da crítica... Do King que eu tô falando é do Martin Luther King, tá, gente? Eu tô falando do B.B. King. Em relação ao B.B. King, a gente vê que realmente eles não tiveram uma amizade, mas o B.B. King, sim, ele fala sobre o Elvis durante a vida dele. Tem uma fala do B.B. King também que eu acabei encontrando, onde ele diz que o Elvis ele sabia muito, muito de blues, tanto quanto, até mais do que muitos artistas da época, contemporâneos deles. Isso é intrigante, né? Porque o Elvis estava diretamente relacionado com a cultura negra também, apesar de ser um homem branco, né? E acho legal de como a gente tinha ele como essa figura que quebrava, tipo, esses estereótipos, essa ideia de que a música tem que ser cantada por determinado tipo de pessoa, de determinado tipo de cor. O que eu acho que isso cria uma divisão ainda maior entre, tipo, seres humanos, que são seres humanos, né? Independentemente da cor, da raça, do país, do idioma. E ele tinha uma relação muito louca também com a luta, né? Ele é um grande fã do Muhammad Ali e, eventualmente, ele se tornou amigo também do Muhammad, né? O filme mostra a infância dele, ele recebe ali toda a influência. E é até interessante que no começo do filme ele faz esse paralelo, ele é criança e ele tá ali recebendo influência ali dos dois lados. Ele tem uma parte que é mais blues, né? Ali no bar onde ele tá ali espiando, e aí ele cruza a rua, ele tá ali na igreja e tá recebendo ali a influência gospel ali, mas ambos ali a música negra ali influenciando ali, entrando no subconsciente dele. E aquilo ali faz parte dele, então ele canta nada mais do que aquilo que já tá dentro dele. E ele simplesmente é uma pessoa que é autêntica naquilo que ele tá fazendo e não copiando aquilo que outras pessoas estão fazendo. Não, aquilo ali está vindo de dentro dele, é quem ele é. Também ele cresceu ali nessa cultura. Imagina só um filme que traz essa dinâmica tão rica, com rock and roll, com música, com uma ótima interpretação, com ótimas interpretações, com esse espetáculo, com essa linguagem de espetáculo, com que é o show que o Baz Luhrmann faz. Elvis, cara. Elvis é esse filme e ele tá aí pra jogo. Precisa ser indicado. Não tenho dúvidas que vai. Pelo certeza. Menos ali na categoria ali de melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor maquiagem, figurino, montagem, mixagem de som. O que não falta é categoria pra ser indicado esse filme.
Mas é isso, se vocês fossem atribuir aí uma nota... Se vocês fossem, não, vocês vão. Atribuir uma nota de 0 a 5 aí ao filme do Elvis. Qual seria a nota aí de vocês? Tá, Bom, Feliz? cara, já tava pra falar aqui. Cara, esse filme é muito bom. Eu espero muito aí das próximas produções, mas, cara, vai ser um desafio alguém interpretar tão bem quanto o Austin interpretou nesse filme. Então, em nome da interpretação, em nome, tipo, de toda a obra que foi feita ali, nota 4 pra mim, nota 4. É um filmão. Cristiano? Cara, eu realmente, nossa, fazia muito tempo que eu não assistia um filme que conseguisse trazer tanta emoção, assim. Um filme que realmente, cara, me levasse com o flow do filme, sabe? Eu gostei muito desse filme, eu consegui sentir emoção, eu consegui ficar feliz no momento de ficar feliz, ficar triste no momento de ficar triste. Como filme, como eu falei, tirando esse momento que, como documentário, ele talvez... Ele parece um bom documentário, mas ele não é tão fiel as coisas que realmente aconteceram, né, na vida do Elvis. Cara, eu acho que, sinceramente, eu daria um 5 pra esse filme. E olha que eu não sou de dar 5 tão fácil assim, tá? Mas eu daria um 5. De 0 a 5 eu daria a nota máxima pra esse filme, porque realmente, como show, como filme, eu acho que ele foi sensacional. Ele cumpriu completamente seu papel e você consegue realmente ficar emocionado com o filme. Cara, minha nota é 4,5. Achei o filme maravilhoso. É um filme que é um espetáculo, um show. Eu saí muito empolgado, um pouco triste no final do filme, né, do cinema. Mas eu me diverti bastante. Ele é um filme empolgante, é um filme muito imersivo. Você ali chega no filme, o filme começa, você engata na primeira, você vai embora. E quando percebe, o filme já acabou. Você não percebe o filme passar, porque... É isso, é um filme imersivo, é divertido, quase verídico, é quase documental. E aí, por isso, eu acho que esse filme merece ali um 4,5 fácil. Então é isso, galera. Muito obrigado. Esse foi o Elvis. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, se você curtiu, dá um like, compartilha com os amigos também e esperem pelos próximos episódios que virão. Estamos muito ansiosos. Cada vez mais eu acredito que a cada episódio que a gente fizer, a gente vai trazer cada vez mais qualidade e um melhor podcast aí pra vocês, pra você ouvinte, pra você que está nos ouvindo e nos assistindo. Cara, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Falou! Gratiluz. Gratiluz é fogo, mas